quem você é e o que você quer com essa educação. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Anderlina, nós estamos aqui no Inspiração Educativa. E afinal de contas, como criar filhos sem sentir culpa? Difícil, né? A culpa, aliás, eu acho que é o lema da mulher que é mãe. A maternidade, ela traz isso, assim, acho que a maior luta que nós temos, né, é contra a culpa, tá bom? É um processo muito complexo educar sem sentir culpa. É complexo, porém ele é feito do engajamento de várias coisas que parecem óbvias, tá? São coisas meio que óbvias, mas que juntas, né, constrói uma complexidade de como fazer isso. É claro que criar filhos, educar filhos sem sentir culpa não é algo simples, né, que você consiga resolver num vídeo de conteúdo de forma nenhuma. Mas o nosso vídeo, ele traz assim o primeiro grande passo, o primeiro grande boom para você começar a trabalhar isso com você. Nós vamos aí direto nas raízes do negócio, né? Tem uma série de ferramentas que a gente tem para poder trabalhar essa maternidade mais efetiva, mais leve, menos culpada. São muitas ferramentas maravilhosas que a gente pode usar, que não caberiam jamais num vídeo aqui, né? A gente precisa de um curso, na verdade, para isso. Mas com certeza com a dica de hoje já vai dar é ótimo, né? Já vai abrir bastante aí a sua mente por onde começar. Tá bom? Então, vou te dar uma base aqui, um fundamento básico. O que é um fundamento básico? É um fundamento que estrutura tudo que a gente constrói em cima de metodologia e de ferramentas para ter uma maternidade aí mais leve e com menos culpa. Então, essa metodologia, esse princípio básico, né? Ele envolve dois pilares. Então, vamos lá. Quem você é e o que você quer com essa educação? Ué, Maria, mas cadê o filho? A gente está falando de criar filhos. Você nunca vai conseguir chegar numa educação que você estruturou, que você organizou, que você pensou, numa qualidade de vida para você, enquanto mulher, mãe, e para o seu filho, sem antes de pensar no filho, pensar nessas duas esferas. Então, quem é você e onde eu quero chegar com esse tipo de educação? Tá? E aí, quando eu souber exatamente isso, quem eu sou, como eu me sinto, o que eu quero, tudo sobre mim, eu tenho que saber muito sobre mim. E quem eu sou hoje, o que eu quero, como eu me sinto. Nesse percurso eu posso descobrir falhas, não tem problema, porque o importante é pensar também o que eu sou e o que eu poderia ser se não fosse assim. E aí eu vou pensar que educação que eu quero para o meu filho, que tipo de relacionamento que eu quero com ele, que tipo de interação que eu quero dele com o mundo, tudo isso e outras coisas que a gente pensa mais quando a gente fala de educação. Para daí começar a pensar nas estratégias para chegar lá, nas ferramentas que você vai usar. Então assim, você é condutora do processo, você é responsável por uma criança, né, pela educação de uma criança. Você é vamos dizer assim, uma mediadora, um par avançado, tá bom? Não tem como pensar em educação de qualidade e criar os filhos sem culpa, sem antes estar muito resolvida com você mesma. Então a primeira grande dica que eu te dou é parar e refletir quem sou eu, como eu me sinto, o que eu quero dessa educação, tanto para ele quanto para mim. Porque qual que é o grande erro, na maior parte das vezes? A gente bota a criança aqui no pilar, né? A educação que eu quero para a criança, mas gente, quem conduz tudo isso? Não somos nós? Então essa forma de estruturar tá errada, não vai dar certo. Não vai dar, né? Não é nem que tá errado, é que as chances dela dar errado são muito grandes.
Afinal de contas, essa educação que você constrói enquanto mediadora, enquanto par avançado, né? Porque nós somos pares avançados, afinal de contas, nós temos alguma experiência de vida que vai ajudar a gente traçar esse caminho junto com os nossos filhos. Junto, tá? Não é você na frente puxando ele atrás. Saber quem você é, o que você quer e como você se sente. E lembrar que esse objetivo de educação envolve duas pessoas, você e ele, não é só ele, porque não adianta você planejar uma educação fantástica para o seu filho, ser o homem ou a mulher X ou Y, sem cuidar de você. Você não vai chegar lá, não vai, ou se chegar, vai ser o massacre da serra elétrica, porque vai chegar sem ser você mais, você vai se perder nesse percurso. E você não pode se perder nesse percurso. Na educação de filhos é um processo que tem que trazer benefício para nós e para eles e para essa relação que a gente tem com eles. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente não pensa nessa estrutura, essa estrutura é a base, gente, guardem isso com você. Quem sou eu, o que eu sou, o que eu quero lá na frente de educação, de frutos desse processo com meu filho, para ele e para mim, e quais ferramentas eu vou usar para alcançar tudo isso, tá? Se a gente não pensar exatamente nessa estrutura, que é a base, né? Depois a gente vai desenvolvendo as ferramentas e como a gente chega lá, as chances da gente fracassar são muito grandes. Muito grandes. E não adianta você ter um filho lindo, maravilhoso, educado, bem cuidado, saudável, estudante de uma universidade federal, depois amanhã, ou depois, sei lá, um médico, engenheiro, não sei o que você sonhou aí para sua cabeça, né? Cada um tem um sonho para o filho. Às vezes a gente sonha tanto que esquece os sonhos deles. Tem que tomar cuidado. Se você vai se sabotar no meio desse processo, ou amanhã depois você vai ficar falando para ele, ai, tá vendo, filho, como valeu a pena? A mãe abriu mão de tantas coisas, mas valeu a pena. Imagina a culpa que esse filho vai levar, mesmo que, talvez não de forma consciente, mas de forma inconsciente, de ouvir isso repetitivamente ao longo da vida. Ai, é tão bom, não é? Tá vendo? Se a mamãe não tivesse aberto mão de algumas coisas, foi muito bom, é gratificante. Não é gratificante abrir mão das suas coisas. Né? Em algum momento você vai cobrar isso de você ou do seu filho, mesmo sem querer. Eu não estou falando de falta de amor, de egoísmo, não é nada disso. É um processo humano, gente. Né? A psicologia, ela já disse pra gente que a autorrealização está no topo das outras necessidades humanas. Então a autorrealização não é só do seu filho, é sua também. Como é que você vai construir essa criação? Esse criar os filhos sem culpa, sem ter uma posição nessa educação toda, uma posição que diz respeito a você, sem ter um autocuidado, sem também levar em consideração os seus sonhos, as suas necessidades, não vai ter como, tá bom? Então a primeira grande estratégia, a primeira grande sacada é essa, e ficar aqui com a gente, porque ao longo das nossas discussões, a tendência é que a gente vá dando mais e mais ferramentas para que você se construa uma mulher poderosa, uma mãe poderosa, com uma educação poderosa, sem abrir mão de você nem do seu filho. Não precisa abrir mão de nenhum dos dois, né? Às vezes a gente acha que precisa abrir mão do filho para ser feliz, ou a gente precisa abrir mão da própria felicidade para o filho ser feliz, e não precisa de nada disso. A gente só precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas vidas que agora caminham juntas. Um beijo enorme, não esquece de se inscrever, deixa aí seu like, nós estamos lá também no Instagram, no Inspiração Educativa Cast, para quem gosta de ouvir os conteúdos, e no inspiraçãoeducativa.wordpress.com, para quem gosta da leitura de artigos sobre as temáticas que a gente desenvolve aqui. Um beijo enorme e até o nosso próximo passinho para a nossa liberdade.